E aí, galera, beleza mesmo? Mais uma vez, o nosso canal do professor Alex Homero traz para você uma análise aí das questões envolvendo a prova do Enem 2020. A aula de hoje, vamos trabalhar a literatura na prova de segunda aplicação, aquela prova chamada PPL, que não só aqueles privados de liberdade fizeram, como muitos alunos tiveram que fazer por algum motivo. Teve cidade que faltou energia, teve aluno que teve problema na hora da prova, e essa prova acabou sendo aplicada para um universo maior de alunos do que o esperado. Vamos analisar as questões de literatura em si, e aproveite, antes disso, para você inscrever-se no nosso canal, beleza? Deixa aí o seu like, seu comentário e sua pergunta. Isso, deixe sua pergunta que eu vou lhe responder. A ideia é nós mantermos aqui um diálogo constante e interagirmos através do nosso canal, que quer levar até para você, pessoal, compartilhar com você os conhecimentos envolvendo essa maravilhosa área de linguagens, que tem literatura nesse canal, na playlist, tem hora da questão com arte, tem interpretação de texto, tem gêneros textuais, figuras de linguagem, funções da linguagem, é muito assunto para você, tá bom? Então, a aula de hoje, as questões de literatura da prova do Enem 2020, especialmente da prova segunda aplicação ou chamada prova PPL. Bem-vindo ao nosso canal, não esquece de inscrever-se aí, deixar o seu comentário, ativar o sininho para que você receba em primeira mão o e-mail disparado aí, a notícia de que um novo vídeo foi publicado, beleza? Sejam bem-vindos! Beleza, galera, beleza. Bom, segunda aplicação, atenção, segunda aplicação chamada PPL, Literatura Enem 2020. O que nós encontramos aqui, galera, nessa prova aí do Enem 2020? Olha só, tá? Primeiro eu vou trazer uma abordagem geral para vocês, a distribuição dos assuntos envolvendo aí a área de linguagens, galerinha. São 9 competências, ou nós chamaríamos aí de 9 blocos de assuntos. Lembrar para você que no canal nós comentamos aqui, tá? Isso é muito importante. No canal nós comentamos para você, vou deixar aqui o link na inscrição para você. Nós analisamos, demos uma geral nas abordagens que foram feitas nas provas de 2020. A prova de primeira aplicação, né? A primeira impressão da prova, a prova que foi impressa, feita entre aspas fisicamente, e também analisamos a prova do Enem digital, que foi a primeira vez, né? E que os alunos tiveram uma visão. Olha, o feedback dessas duas análises é muito interessante. Então, você que não assistiu, assista a análise que eu fiz, geral. Comentei uma outra questão, mas a ideia é você perceber essas competências, os assuntos que foram abordados, e entender que todos foram abordados, mas teve assunto que caiu mais do que o outro, e isso indica uma tendência, tanto na prova de primeira aplicação, como na prova do Enem digital. Mas o papo hoje é a literatura na prova do Enem segunda aplicação, a chamada prova PPL, beleza? Competência 1, abordo as tecnologias da informação e da comunicação. Você tem aula aqui no canal, procure lá na playlist Gêneros Textuais, chamado Gênero Digital, que o Enem tem cobrado bastante. Competência 2 é a sua língua estrangeira, que você escolhe, inglês e espanhol. Competência 3 é a linguagem corporal e educação física, muitas questões envolvendo danças folclóricas, vem aula nova no canal para isso. E os conceitos básicos da educação física, na questão do movimento sinestésico, dos jogos, das brincadeiras, as abordagens que o educador físico faz a fim de trabalhar a saúde mental e a saúde física do aluno. Competência 4, História da Arte. Você tem um canal, gente, aqui no nosso canal, você tem uma playlist só de História da Arte, que é a Hora da Questão, onde nós trabalhamos conteúdo e questões de arte. A competência 5, que é a literatura, vamos mostrar hoje, na aula de hoje, que a prova PPL segue a tendência do Enem como um todo. Você trabalha leitura e interpretação, mas veremos que ter algumas informações sobre as escolas, né? Saber as escolas literárias e conhecer alguns autores faz alguma diferença, sim, na hora de você responder uma questão, tá? Tenho também aqui a competência 6, que, aliás, manteve-se ativa, bastante lembrada no Enem 2020, funções, figuras de linguagem, tipos textuais, hein? Tem uma questão curiosa na prova 2020, tem naquele vídeo lá da análise da prova digital, bem complicadinha sobre tipo textual, descritivo, narrativo, expositivo, aquele papo todo. Competência 7, desde 2009, domina o Enem, fica ligado, é você ter capacidade interpretativa de texto, conhecendo os gêneros textuais. Indico para você no nosso canal 2 playlists, tá? A de interpretação de texto e a de gêneros textuais, para você que tem uma certa dificuldade
na área de interpretação, porque a competência 7 domina as provas. Em todos os Enems, ela é a competência de linguagens que mais cai. Variações linguísticas, já tivemos aí 3 questões nessa prova PPL de variações linguísticas, entender que a fala e a escrita tem um propósito maior que a comunicação, não que a norma culta não deva ser utilizada, mas saber quais contextos ela deva ser utilizada. E a competência 9, o impacto das novas tecnologias da informação e da comunicação no nosso cotidiano. Uso de aplicativos, né? Ferramentas como o GPS, o Waze, foi cobrada uma questão envolvendo o GPS. Observar como o mundo digital está em nosso cotidiano, beleza? Galerinha, o foco da aula de hoje é esse, ó. É a competência 5, é a literatura abordada na prova PPL, segunda aplicação. Se liga aí, dicas importantes que a gente vai dar para as outras provas também. Mas o foco é a literatura. E na prova PPL, meus queridos, na prova PPL, nós tivemos, olha só, nós tivemos 4 questões. 4 questões na prova PPL e todas elas da habilidade 16. A habilidade 15 na literatura, lá no Enem, é aquele em que o aluno, para poder compreender a mensagem do autor, precisa vincular esse texto ao contexto histórico, social, cultural ou político. Então, vamos analisar uma questão de barroco, onde é cobrado alguma coisa de contra-reforma, ou o ciclo da cana-de-açúcar, que é uma coisa local do Brasil, num poema do Gabriel de Matos ou num texto do Padre Antônio Vieira, tá? A habilidade 16, não. É aquela em que você vai usar a sua habilidade interpretativa do texto literário. Saber que o texto literário, seja ele dramático, peça teatral, seja ele poético, lírico, seja ele narrativo, tem as suas peculiaridades. E, claro, conhecendo as concepções da escola literária que o autor faz parte, facilita você compreender qual procedimento de construção desse texto foi usado por aquele autor para passar a mensagem literária. Beleza? Então foram 4 questões e olha só, as 4 de habilidade 16. Uma coisa curiosa, na prova Enem Digital, que você tem no nosso canal a análise aí, aconteceu a mesma coisa. A habilidade 16 ela dominou completamente. Então ela tem sido uma tendência. O aluno tem que ter a capacidade de interpretar o texto literário. Não é igual interpretar uma notícia. Não é igual interpretar uma propaganda. Fica ligado que você tem essa diferenciação aqui. Vamos para a primeira questão? Caiu esse poema aqui. Um poema, na verdade, uma música, né? É muito comum você usar letra de música. Só uma curiosidade, gente. As letras de música, elas são poéticas, tá? Então, os autores, né? Os que criam as letras, os compositores, eles usam os mesmos recursos de um poeta, muitas vezes. Vão usar figuras de linguagem, vão usar a conotação, a plurissignificação. Epitáfio é uma música muito conhecida do Titãs, um grupo aí de rock que surgiu nos anos 80, mas até hoje está em evidência. Trabalha uma letra interessante. Mas vamos lembrar o seguinte, eu falei aqui em poema, que música se assemelha com poema. Poema pertence ao gênero lírico, pessoal. São 3 gêneros. Vou deixar aqui em cima para você a sugestão de vídeo para você assistir a aula de gênero lírico, tá no canal aí, na playlist de literatura, tá? Bom, todo texto lírico ele é para refletir alguma coisa do eu, do seu interior. Pode manter a primeira pessoa ou não. Se mantiver, vai ser lá o pronome me ou o pronome eu, então, ou o verbo conjugado na primeira pessoa. Mas o fato é que o gênero lírico são textos poéticos que focam nos sentimentos e nas emoções. E são várias as formas líricas. Tem o haikai, tem o soneto, tem a elegia, tem o epitáfio, tem a écloga, tem a sátira, tá? Então, tem o epitalâmio. Olha quantos textos, né? Tem o hino, que o Enem também já cobrou o hino, tá? Então são várias as modalidades líricas dentro do gênero lírico. Beleza? É o texto poético, onde a voz do texto é o chamado eu lírico. Uma curiosidade, para você aí que sempre linka, né, as informações, uma vez que funções da linguagem sempre caem no Enem, o gênero lírico ele é muito ligado a 2 funções, a poética e a emotiva, beleza? Vamos ao enunciado da questão primeiro? Já dizendo o seguinte, olha como começa o enunciado da questão, prova PPL, segunda aplicação 2020. O gênero epitáfio, palavra que significa uma inscrição colocada sob lápides, só morre e coloca lá uma homenagem, né, um pequeno texto homenageando, tem a função social de homenagear os mortos. Aí eu vou para o conceito. Elegia e epitáfio são textos, inclusive, muito comuns no romantismo, mas são textos que existem desde a Grécia Antiga, que eram escritos com a finalidade homenagear as pessoas que morreram, falar delas. Há um tom de tristeza? Há um tom fúnebre? Mas há um tom também de homenagear, de falar algo sobre a pessoa
que morreu, tá? Agora, nesse texto, a apropriação desse gênero, então o aluno tinha que ter o conhecimento do que é epitáfio. Porque ele não vai entender, então, o que o autor da questão quis, a partir da sua ideia do gênero epitáfio, e o autor aqui, o letrista, se apropriou disso na canção, cria o efeito de. Eu só vou entender a criação do efeito se eu lembrar o que é epitáfio. É o que eu falo, mesmo as questões do Enem tendo esse viés interpretativo, muito conteúdo é cobrado. Aqui faria diferença ao aluno saber que epitáfio é uma modalidade do gênero lírico, na qual se trabalha com tristeza, com lamentação, homenageando uma pessoa que morreu. É um caráter fúnebre, beleza? Claro, se eu for lá, agora vou voltar com vocês aqui e vou ler a letra da canção. Vou conseguir responder? Vou, mas talvez eu demore mais tempo do que um aluno que tem um pouco de conhecimento sobre o gênero lírico. Então estudem os gêneros literários. O Enem já cobrou o que é alto, já cobrou o que é soneto, já cobrou o que é hino, agora cobrou o que é epitáfio, já cobrou o que é um conto, uma crônica. Então, os gêneros literários está aí no canal, separadamente para você, o lírico, o narrativo, o dramático. Se liga, galera. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as coisas, as pessoas, como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Ou seja, é uma lamentação aqui de quem deveria ter aproveitado mais. Então, parece que o eu lírico está naquela condição. Morri, e agora eu estou do outro lado aqui, me lembrei Brás Cubas, né, do outro lado da vida, lamentando o que eu não fiz. Então, o verbo assim, ó, eu devia, primeira pessoa, texto emotivo, subjetivo, texto lírico, é uma certa forma, senão eu devia ter feito isso, lamentando não ter aproveitado mais, não ter amado mais, não ter chorado mais, não ter visto o sol nascer, não ter morrido até de amor, nesse caso. Bom, como eu sei que o gênero lírico, no caso epitáfio, é uma homenagem, a apropriação do gênero cria o que efeito? Ora, se a pessoa já está morta e eu estou homenageando, esse efeito traz o que para a gente como impressão? De que te devia, de certa forma, ter aproveitado as coisas da vida. Então, nesse caso, foi um desejo de reverter as atitudes de não ter amado, ter visto o sol nascer, não ter morrido de amor. Portanto, letra B de bola. Muito cuidado, principalmente com a letra E, porque como no texto se fala que epitáfio é uma inscrição sobre lápides, o cara, então sugerir notações para lápide. Mas não é isso com o enunciado. Atenção ao comando da questão. O comando da questão é isso aqui tudo. O que eu quero? Eu quero que, ao apropriar-se da ideia do epitáfio, no título, eu quero criar um efeito. E ao ler o texto, eu percebi que o efeito é reverter aquilo que eu não fiz bem, que agora morto não poderei, obviamente, mais fazer. Por isso eu devia ter feito. Tá aí a ideia do passado. Portanto, letra B de bola. Se liga aí nessa primeira questão, tá? Outra questão da prova do Enem 2020 PPL foi o texto de Gonçalves Dias, um texto do romantismo. A gente sabe que, se você fizer um levantamento, o modernismo é a escola literária que domina o Enem. Aliás, você tem as 3 fases modernistas comentadas no canal, lá na playlist de literatura. Vocês vão ver que são aulas grandes, né? Porque o modernismo é grande. Então, Gonçalves Dias, vamos lembrar um pouco do Gonçalves Dias? Ele é um poeta da primeira geração, junto com Gonçalves de Magalhães. É muito conhecido pela Canção do Exílio, que trechos foram usados no hino nacional. Muito conhecido pela literatura indígena, como, por exemplo, Os Timbiras, um poema belíssimo dele, e também um poema chamado Ijuca-Pirama, conhecido. Mas, como todo romântico, e são 3 gerações do romantismo, e tem aí, ó, vou deixar a sugestão para você assistir a primeira geração, e você já faz aí, ó, já emenda, já assiste logo a segunda e a terceira para sacar a ideia da poesia romântica. Independente da geração, os românticos trabalharam o amor, gente. O amor, a natureza, o sentimento, tá? Então, todos eles, incluindo Gonçalves Dias, colocaram isso, beleza? O diferencial do Gonçalves Dias é a temática indianista, a temática nacionalista. Mas observe que o foco dessa questão, tá bem aqui, ó, tá? É a representação feminina. Como é que a mulher é vista no romantismo como um todo?
como um ser adorável, mas é um ser distante. Como é que eu chamo isso, né? É o chamado amor platônico. Estão lembrados do Platão? Para Platão, existe a condição do amor puro, verdadeiro, mas ele é inalcançável, platônico, distante. Normalmente os românticos, eles idealizavam tanto o amor e a mulher, que era um ser distante, que eles nunca iam tê-la, mas eles aproveitavam para homenagear esse amor. Então, uma condição romântica comum é esse amor platônico. Claro que a gente sabe que o Castro Alves, da terceira geração, ele também foi por um viés um pouco mais carnal e sensual. Aliás, é o único dessa galera do romantismo aqui, tá? Leito de folhas verdes. Brilha a lua no céu, brilham estrelas. Correm perfumes no correr da brisa. A cujo influxo mágico respira-se um quebranto de amor melhor que a vida. A flor que desabrocha ao romper d'alva, um só giro do sol. Não mais. Vegeta. Eu sou aquela flor que espero ainda doce raio do sol que me dê vida. Então veja, ele se comporta como ser da natureza, né? Que precisa do amor, precisa do sol, do perfume, precisa brilhar, precisa que a natureza trabalhe essa concepção do amor para ele poder viver. Ora, quando você compara isso e coloca no texto a noção da representação do amor, o que é que ele faz? Qual é a ideia dele? Assim como brilha no céu as estrelas e com os perfumes no correr da brisa, o meu quebranto de amor, a minha decepção, aliás, a minha condição de amar é uma coisa melhor do que a vida, vai acontecer quando eu desabrochar como flor. Então ele faz literalmente uma comparação da condição amorosa, do ser que ele ama, que deve desabrochar o amor nele e nela também, para que possam viver esse momento maravilhoso. Mas você percebe que tudo é baseado na metáfora da natureza. É uma comparação e uma metáfora de natureza que estão presentes nesse texto chamado Leito de Folhas Verdes. Nesse caso aqui, o que tem de romantismo e representação feminina nesse poema? Bom, reprodução de estereótipos sociais e de gênero. Gente, essa letra A é a pior alternativa para o aluno marcar. Aí eu me lembro sempre, né, do papo do TRI, que é uma coisa que todo mundo, né, sabe que existe, a gente não entende bem e desce o cacete nele quando a tua nota é baixa, tá? Mas errar uma questão dessa, marcando a letra A, é mostrar que você não entendeu nada do romantismo e do texto. Provavelmente um aluno só marca uma letra A que não tem nenhuma função como essa aqui, uma alternativa dessa que não tem nada a ver, se ele chutou. Tá aí o perigo. Treine as provas, faça simulado, não vacile. Beleza? B de bola. Cuidado com a B de bola. Sabe aquela alternativa que tá correta, tem a ver com Gonçalves Dias e tudo? Ele é um dos grandes nomes do nacionalismo romântico, ele e o Alencar na prosa. Mas não tem nada a ver com essa questão. É aquela alternativa que está certa envolvendo o romantismo, envolvendo o autor, mas não é o foco da questão que quer trabalhar a representação feminina no romantismo. Nada a ver. Letra C. Outro tema comum no romantismo. Espiritualizar o ser feminino, muito comum na segunda geração, com Álvares de Azevedo, por exemplo, mas não é o caso, não tem nada de espiritualidade nesse poema que a gente acabou de ler. Tem a ver natureza e amor conjuntamente, que é a letra D, a nossa resposta. Ele, que é um ser amado, o eu poético, ele correlaciona o seu caráter emotivo, eu quero desabrochar nesse amor, eu quero viver a vida desse amor, a uma condição da natureza. Portanto, letra D de dado, tá? Não há nenhuma mudança de paradigmas, porque o ser romântico ele continua ligado à sensibilidade. Portanto, nessa questão, letra D de dado, beleza? Passando para a prova, mais uma questão, agora envolvendo o modernismo. Paulo Leminski, um poeta interessantíssimo, tá? Esse poema dele é muito conhecido, tá? Vamos lembrar um pouquinho? A poesia de 45 é a terceira geração modernista. Vou deixar aqui para vocês a terceira geração modernista no ponto para você assistir a poesia. Eu dividi em poesia e prosa porque é muito grandona, né? Razão de ser. Uma das características do modernismo, desde 22 até os dias atuais, é abordar o próprio fazer poético, metalinguagem. Observe o título do poema, Razão de Ser. Olha como ele começa. Escrevo e pronto. Escrevo porque preciso. Preciso porque estou tonto. Então ele está falando do próprio ato de fazer poesia. Prossiga. Ninguém tem nada com isso. Escrevo porque amanhece e as estrelas lá no céu lembram letras no papel, quando o poema me anoitece. A aranha tece teias, o peixe beija, me morde o que vê. Eu escrevo apenas. Tem que ter porquê? Aí tem que ter porquê, é uma pergunta lá em cima. Razão de ser, razão de escrever poesia. Isso é metalinguagem. Tá? É uma das grandes marcas de inúmeros poetas, é uma característica comum à literatura modernista.
E no caso aqui de 45, porque o autor pertence, né, a um grupo que nós chamamos de os poetas marginais, que além de fazerem ironia, fazerem muito deboche ao contexto do regime militar ali, ao fazer poemas com muito humor e com uma crítica ácida ao cotidiano violento, à questão social, também abordaram o próprio fazer poético, beleza? Indo para a questão, ao abordar o próprio processo de criação, observe, o próprio enunciado já fala isso, então já é metalinguagem na cara. O poeta recorre a exemplificações. Então, ora, eu escrevo porque preciso, beleza? Porque amanhece. Olha o justificativo. Porque amanhece, as estrelas estão lá no céu, as estrelas lembram letras de papel. Quando o poema anoitece, é outra justificativa, explicação. A aranha tece teias, o peixe beija e morde o que vê. Então, exemplificou. Por que eu não posso escrever? Tá bom? Então, exemplificações com o propósito de quê? De representar a escrita como uma atividade que requer cuidado com essa letra A, gente. Em algum momento ele falou que tem que ser criativo para escrever, escreve pronto, tá? O que ele quer dizer é que para escrever eu não preciso ter nenhuma justificativa racional, plausível. Eu vou escrevendo, porque a aranha tece teias. O dia amanheceu, a noite tem estrela no céu. Então, eu dispenso qualquer explicação racional. É um ato de criação por si só, que vem de dentro. Escreve pronto. Tá bem aqui, ó. Apesar do título ser razão de ser, ele se questiona, tem que ter porquê? Não, eu escrevo apenas, sem ter que dar justificativa racional. B de bola. Interessante a letra A, porque você é induzido. Para poder escrever eu tenho que ter criatividade. Esse poema vai falando muitas vezes até um pouco surreal, coisa com coisa. Peixe que morde, vê o que tem a ver com poesia. Então dispensa qualquer racionalidade para poder trabalhar a concepção poética. Interessante. Aí o aluno que tem contexto e lembra que uma das atitudes da poesia marginal, Paulo Leminski, Cacau, Chacal, né, Cacás e outros poetas, era você se escrever de forma livre, com deboche e com humor, muitas vezes, até na abordagem metalinguística. Beleza? Tranquilidade? Essa letra E, poderia confundir o aluno? Sim. Livre associação de imagens, que é uma característica muito comum em poemas dadaístas e em poemas surrealistas. Mas como o foco é abordar a criação poética, no caso ele não associou as imagens. Ao trabalhar o peixe, ele quis foi colocar exemplos de que muitas vezes não tem explicação nenhuma ter luz, ter estrela no céu e amanhecer e o peixe morder, como a poesia também não deve ter explicação nenhuma. Não é você vincular a criação às imagens que ele associou. Essa é a diferença. É dispensar qualquer atitude racional, porque a poesia é livre, é emotiva para ser elaborada. Beleza? E, finalizando aqui, foram 4 questões, tá? Esse texto em prosa, que apesar de estar aqui em 2 parágrafos, nós veremos que é um texto poético na sua natureza, a chamada prosa poética. A artista, né, a escritora Marília Flor Cosby, gaúcha tchê, tá? Publicou esse livro, é interessante que ela concorreu ao Prêmio Jabuti, que é o maior prêmio de poesia brasileira. Aí você coloca o trecho na prova, né? Interessante a atualidade, estou colocando muito autores recentes. Aí é o foco mesmo da interpretação, porque a Marília não é conhecida como Guimarães Rosa, não é conhecida como uma Clarice Lispector, como a Lígia Fagundes Telles, tá? Como João Cabral de Melo Neto, mas são autores que estão despontando nessa nova literatura, a literatura pós-moderna, né? E que tem trabalhado algumas características muito comuns. Aí vale a pena você, já que você não vai conhecer todos os autores, ter uma noção da prosa, tá bom? De 45. Mas antes, olha o enunciado. No fragmento, as reações à perda de um animal refletem concepções fortalecidas. O que diferencia esse fragmento de outros da literatura no Enem? Quando são autores conhecidos, eles já citam fulano, modernista, ou ciclano, romântico. Como aqui não é um autor muito conhecido, você vai direto para a interpretação do texto. Tá? Então eu trouxe como curiosidade para vocês um pouco sobre a Marília, uma escritora que trabalha muito com a memória afetiva, e aí eu quero chamar a atenção para isso aqui, ó. O livro dela, Mugido, ou Diário de uma Doula, tá? Publicado aí em 2017, encaixa bem em 45. Por quê? A maioria dos artistas de 45, além da metalinguagem comum à poesia, da intertextualidade, da abordagem do social e do cotidiano, fizeram uma literatura que a gente chama de literatura memorialista. Muitos artistas mergulharam, voltaram ao seu caráter de infância
coisa que os românticos fizeram na poesia e aqui na prosa, para relatar suas memórias. Quando a gente vai ler o texto um pouquinho, ó, entre as tentativas de encontrar o melhor ângulo para retirar o terneiro, meu irmão, o guri e seu pai tentavam convencer Jaqueline de que a morte da vaca não seria uma grande perda. Não é a mesma coisa que perder um pai, um avô, que a gente lembra pro resto da vida. Fica lá no cemitério, bicho é bicho. Jefferson, o guri, repetia tudo o que o pai dizia, mas já afastado, pois havia sido corrido pela mãe. Veja que a personagem está na obra, né? Porque ela diz: meu irmão, o guri e seu pai tentavam convencer a Jaqueline, essa outra personagem, que a perda da vaca é triste, mas não pode se comparar com a perda de um ente familiar. Jaqueline repete: para mim não tem diferença. Os bichos estão tudo na volta. Eles sabem quando eu chego, me conhecem, sabem o meu cheiro. Sou eu quem dou comida, não tem diferença nenhuma. Então, para ela, não adianta querer convencê-la que ela não vai esquecer a perda. O pai tenta concordar sem afrontar os caras, dizendo que as pessoas desenvolvem valor de estima pelos animais. Então, o pai e a Jaqueline têm uma coisa em comum, né? Tem esse apego pelos animais de alguma forma. Então, é uma questão mais interpretativa, mas eu trouxe para você perceber que tem sido muito comum autores que para nós são desconhecidos, porque a gente está acostumado a trabalhar sempre os grandes nomes da literatura, acaba que são muitos no modernismo, são centenas, mas uma coisa não mudou. A literatura continua metalinguagem, intertextual, social, cotidiana, e no caso, memorialista introspectiva, voltada para dentro, para trabalhar emoções, sentimentos, que é o caso aqui. Então, nesse caso aqui, gente, o que ocorreu? No fragmento que a gente acabou de ler, as reações à perda de um animal refletem concepções fortalecidas pela sensibilidade adquirida com a lida no campo. É isso? Mas será que todos têm essa sensibilidade? Banalização da morte em função de sua recorrência? Não, também ninguém banalizou isso, tá? Também não é assim, tá? Ninguém, pelo contrário, tanto que a Jaqueline e o pai estão sentindo. Então, letra B seria a pior alternativa para marcar. Expectativa do sofrimento na visão do destino humano? Expectativa? Não, já está consolidado que há um sofrimento aí, o pacto da Jaqueline, e o pai quase não concorda de forma explícita para não quebrar o argumento de quem disse que não se pode comparar, né? Pai com a vaca, perdeu um pai com a vaca. Certeza da efemeridade da vida como fator de pessimismo. Não tem essa coisa da efemeridade como pessimismo, como você tem, por exemplo, no realismo machadiano. E a letra E parece ser a mais plausível, porque há, de certa forma, uma empatia da Jaqueline e do pai para com os animais, que nesse caso representa o ambiente. Então é uma questão mais interpretativa. Beleza, galerinha? E agora eu quero fazer aqui um convite para você. Um convite no qual você que está inscrito no canal poderá adquirir um e-book que eu elaborei com 100 questões comentadas. Mas para você que está inscrito no canal, inscreveu, ativou o sininho aí, deixou o seu like, ele sai só por R$ 9,90. Gente, um e-book por R$ 9,90 com 100 questões de linguagens, todas as áreas. Literatura, artes, texto, gramática, tudo. Eu fiz 100 questões aí, comentei para vocês, vocês podem usar como preparação. Eu mando o link para você, tá? Pelo e-book, você pode imprimi-lo na sua casa ou lê-lo no seu computador, seu notebook, seu celular ou seu tablet. Manda para mim aí um direct pelo Instagram ou pelo Facebook, @AlexRomeroLima, e eu falo para você como é que faz para você adquirir esse e-book aí. Beleza, pessoal? Ó, grande abraço, se liga no canal, tem muita aula. Vamos fazer um neologismo? Maratone o canal Professor Alex Romero e indique. Eu preciso aí de mais seguidores para continuar esse projeto. Preciso da sua inscrição e do seu like também. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos compartilhar conhecimento. Galera, um grande abraço a todos vocês e até a próxima.